Graça e paz, tudo bem com vocês aí? Sabe como é que é o nome disso? Sabedoria. Vou pegar o gancho do Hilton aqui. Lá em Pindamonhangaba essa semana, uma pessoa me disse assim, em tom de exortação, né? Você como um pastor, você como um apóstolo da igreja, você tem que se posicionar. Eu falei, mas eu já estou posicionado. Aí a pessoa perguntou, com quem? Eu falei, com o único e eterno governante de tudo e de todos. A pessoa me excluiu do Facebook. Como diz lá no McDonald's, né, irmã? Eu amo tudo isso, eu quero que me exclua mesmo. É um prazer maravilhoso estar aqui. E realmente, é verdade. Vocês já me conhecem, muitos aqui já me conhecem bem. Tem aqui também o apóstolo Lincoln lá de Taubaté junto comigo. E eu não fico contando conversa, né? Mas realmente nessa manhã tem algo poderoso da parte de Deus. A gente veio de Passos agora, chegamos aqui agora há pouco. Erramos os caminhos lá e tudo. E assim, né, irmãos? Se você ver aqui no meu iPad aqui, tem tantas pregações para pregar para vocês. Mas nenhuma delas é a que Deus queria para vocês dessa manhã. A que Deus queria para vocês dessa manhã, eu fiquei meio desesperado. Tive que ir lá atrás do link, pegar a internet. Falei, cara, acha na internet agora isso para mim. Deus me deu uma coisa muito legal, muito importante. Sobre também o Diego e a Dani que não estão aqui, você conhece o que foi dito. Mais bem-aventurado é o que, irmão? Dado que receber. Uma igreja generosa, uma igreja próspera, ela não é tão somente uma igreja que aumenta o seu templo ou algo assim, mas é uma igreja que tem um coração generoso para ofertar aos seus pastores para aquilo que Deus tem para fazer através da vida deles em qualquer lugar. Então eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui hoje de novo, sabendo que eles não estão aqui por um propósito. Porque eu conheço, e também talvez você conheça alguns lugares que alguns chamados morrem ali dentro. Igreja não é um lugar de chegada, igreja é um lugar de partida, amém, irmãos? De tudo que Deus quer fazer. Então vocês, tendo esse coração generoso, ofertando, abrindo mão mesmo, e orando, e enviando os seus pastores e líderes para cidades vizinhas, nações, casas de pessoas, outros ministérios, é uma coisa muito linda da parte de Deus. Mantenham esse coração, não tentem travar aqui dentro as coisas que Deus quer semear nas nações e por aí vai, amém? Você pode entender isso? Então dê um aplauso a Jesus Cristo aí, aleluia. Então vamos lá, né, irmão? João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Glória a Deus. João 2. Passagem conhecidíssima, amém? Porventura tem alguém aqui pela primeira ou segunda vez, eu também sou visitante. Está ali o Lincoln também. Mas seja bem-vindo, abençoado em nome de Jesus. Se quiser ficar de pé, pode, irmão. Se quiser ficar sentado também pode, não tem problema. Amém? Faz como vocês foram ensinados pelo pastor de vocês, que assim fica bom. Ô, Hildon, eu vou parar com essa ventania aqui, mano. Senão eu vou ficar meio... Obrigado. João capítulo 2, Evangelho de João, amém? É um texto muito conhecido, lê comigo, por favor. Verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, presta bem atenção em cada palavra, irmão. Cada palavra é um universo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados ali. E ele fez um azorrague de cordas
e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramando pelo chão o dinheiro dos cambistas, virando todas as suas mesas. Diga assim comigo: Jesus, hoje é amanhã. Diga: hoje é uma amanhã. O Senhor entrar no templo, quebrar tudo e virar as mesas. Amém? Se você não deixar ele entrar, ele mete o pé na porta, irmão. Não adianta. Eu gosto muito da frase do apóstolo Luiz Hermínio, né? Se quiser ir embora, ainda dá tempo, né? O Luiz Hermínio. Verso 16: e disse àqueles que vendiam as pombas: tirem daqui essas coisas. Tirem daqui essas coisas. Não façam da casa do meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos, aqueles que andavam e seguiam Cristo, eles se lembraram do que estava escrito. E o que é que estava escrito? O zelo da tua casa me consumirá. Cara, isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui, fora do âmbito da religião, é uma coisa linda. Amém? Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Deus é um Deus de coisas perfeitas, amém? Deus é um Deus perfeito. O reino de Deus é perfeito, completo, não tem falta de nada. Por isso que fazer parte do reino de Deus é uma honra para você, não é uma honra para Deus, amém? Deus está abençoando você, não é você que está abençoando Deus. E naquilo que a gente chama, né, e diz de reino de Deus, reino dos céus, a igreja espiritual, tudo nesse lugar é perfeito. E alguns homens na história, preste bem atenção, alguns homens durante a história acessaram a presença de Deus, acessaram um lugar em Deus, onde Deus deu a eles modelos. Diga comigo, modelo. Não é esses modelos que estão aparecendo no Instagram não, né, irmão? É modelo de uma construção. Deus deu um modelo a um homem, por exemplo, Deus deu um modelo a um homem chamado Noé. Lembra dele? Você lembra da história, né, irmão? Você não lembra dele, é um pouco velho. O Noé recebeu uma ordem de Deus, ele recebeu um modelo de Deus. Qual é o modelo e o que ele deveria construir? Uma arca. Se você vai a Gênesis, você vai ver como Deus é minucioso, como Deus é detalhista. E a minúcia e o detalhismo de Deus não é de um cara simplesmente, de uma pessoa simplesmente meticulosa e perfeccionista, mas fala da sua perfeição e da sua pureza. Ele deu as medidas da arca em centímetros, e não somente as medidas, ele falou: eu quero que você vá e construa a arca com essa madeira, você vai pegar o betume, você vai construir desse jeito que você construir. E ele não contratou nenhuma construtora, madeireira, empreiteira, nada. Ele pegou a sua família para construir. Isso aqui tem algo poderoso aqui. Tudo que tem a ver com o modelo de Deus, tudo que tem a ver com o céu e tudo que tem a ver com a construção do reino de Deus entre nós, começa em família. Por isso é descabido qualquer coisa que tenha o nome de Deus que ainda não tenha tocado as nossas casas. Quantos podem entender isso aí? Foi ele e os seus filhos. E naquela época não havia chuva, não havia chovido ainda sobre a terra, e ainda mais uma chuva daquela que se chamou dilúvio, amém? De 40 dias e 40 noites, que inundou tudo. E eles passaram, né, o tempo que a Bíblia fala aproximadamente de construção da arca foi 100 anos. 100 anos fazendo uma obra, com a sua família. Veja o poder que existe na paternidade, irmãos. Veja o poder de união, e a união, como diz, faz a força, né? A construção, a comunhão entre aquela família construiu a salvação para eles. Mas o modelo veio de Deus, a planta veio de Deus. Num outro tempo,
um outro homem também esteve na presença de Deus dessa maneira. O nome dele era Moisés. Moisés esteve na presença de Deus no Monte Sinai, imerso dentro da presença de Deus, e Deus deu a ele, sabe o que Deus falou para ele? Constrói um tabernáculo no deserto. As instruções que Deus deu para Moisés construir o tabernáculo são no mínimo impressionantes. Deus falou para ele: eu quero esse pano, esse pano, esse pano, essa cor. Ele não podia chegar: vamos botar as cores aí, vamos pintar de preto, branco. Não, não, não. A cor é púrpura, a cor é azul, a cor é vermelho, a cor é carmesim. Você vai pegar madeira de acácia, você vai colocar prata, você vai colocar ouro, você vai fazer os utensílios dentro do tabernáculo, tem a determinada altura, determinado peso. O ouro batido é ouro de Ofir, é ouro, sabe? Deus deu tudo. Deu uma receita para ele. Aqui tem uma outra coisa, irmãos. Deus é um Deus de modelos perfeitos. Todas as vezes na Bíblia que Deus deu um modelo a alguém, e esse alguém executou o modelo como Deus o revelou, Deus cumpriu ali um propósito. Eles foram bem-sucedidos. Deus tem um modelo de família, amém? Você já conhece? Deus tem um modelo de igreja, amém? Você já conhece? Deus tem um modelo de espiritualidade, amém? Você já conhece? Você conhece os modelos de Deus? Quem não conhece os modelos, mas quer construir, está fadado ao fracasso. Porque, escute, irmão, Deus, Ele não vai se envolver totalmente em algo que você inventa e dá para Ele. Olha, Deus, eu fiz esse negócio, dá para o Senhor fazer uma coisa aqui? Um outro tempo se levantou um homem chamado Davi, amém? Davi, você sabe. E o Davi, no meio daquela história toda dele, não vamos entrar por aí, certo dia ele disse no seu coração: eu vou fazer uma casa para Deus. Esse se tornou, escute bem, esse se tornou o desejo da vida de um homem. Tudo que Davi passou a pensar e viver era construir uma casa para Deus. Ele construiu? Não. Quem construiu? O filho dele, Salomão. A última coisa que Deus permitiu Davi fazer era juntar as ofertas, juntar o dinheiro, juntar o recurso para passar para o filho dele, porque Deus disse a ele duas coisas, e também estão registradas no livro de Atos, na pregação de Estevão. Ele diz assim: primeiro, você não vai construir uma casa para mim, porque as suas mãos estão cheias de sangue. E alguém pensa assim: porque Davi era guerreiro. Não. O sangue que estava na mão de Davi era o sangue de Urias. Tinha um sangue na mão de Davi, o sangue do homem que ele assassinou na crueldade e na covardia. As guerras que Davi fez e os inimigos que ele venceu foram todos sob o comando de Deus. Então aquele sangue que foi derramado não falava nada contra ele, mas o sangue que ele derramou por ele mesmo, pela carnalidade dele, pelo pecado dele, constava. Quantos podem entender? É só você olhar Caim e Abel. O Caim foi lá e matou Abel, certo? Mas quando Deus aparece e fala o quê? O sangue do seu irmão clama a mim, ele fala comigo daí da terra. Quantos podem entender isso aqui? E aí o que acontece? Salomão constrói o templo. Mas antes de Salomão construir o templo, Deus diz uma coisa que está registrada em Atos, diz assim, ó: que casa que vocês vão construir para mim? Nem o céu dos céus podem conter a minha glória. Eu, o Senhor, não habito em casas construídas por mãos de... Amém? Mas Deus consentiu, Deus permitiu que ele levasse a cabo aquela construção. E no dia da inauguração do templo, isso está lá em Crônicas, a Shekinah, a glória de Deus, desceu naquele lugar. Os sacerdotes foram cheios e se inaugurou o templo de Deus. A Arca da Aliança foi para lá, foi instituído naquele lugar
de maneira fixa o ofício dos sacerdotes, os turnos sacerdotais, e a primeira, vamos dizer assim, a primeira igreja fixa começou. Porque antes o tabernáculo, você lembra, o tabernáculo era uma casa desmontável, era uma barracona. Toda vez que a nuvem da glória do Senhor se movia, os levitas iam lá e desmontavam o tabernáculo, e iam atrás da onde Deus estava indo. Está entendendo, irmãos? E aí Deus parava, eles montavam o tabernáculo, e aí Deus descia e falava com eles. Deus recolhia sua glória, a nuvem se movia, eles desmontavam o tabernáculo e iam atrás de Deus. Aí o Davi e o Salomão tiveram uma ideia: esse negócio de ficar andando atrás de Deus está meio complicado, está entendendo, irmão? Vamos fazer um lugar fixo aí, e aí Deus vai vir aqui. Então Deus deu o modelo aos seus homens, mas Deus nunca pediu um templo para ele, nunca. Ele disse para fazer o tabernáculo, ele disse para fazer a arca, disse muitas coisas, mas não existe o versículo: Salomão, meu filho, vem aqui, você não está querendo construir uma casinha para mim? Não, Deus nunca falou isso. Isso foi uma coisa que nasceu no coração deles, mas Deus permitiu. Tem muitas coisas que Deus, nosso Pai, permite que nós façamos, mas a permissão de Deus e a vontade de Deus são duas coisas diferentes, muito diferentes. Você vai encontrar as duas na palavra de Deus, amém? E aí o templo, Davi morre, é levantado o rei Salomão, contando um pouquinho de história, né, irmão? Daqui a pouco eu começo a pregar, escuta aí. Levou-se o rei Salomão. Qual é a unção que estava sobre Salomão? O homem mais sábio de todos. E ele começa ali com sabedoria. Nunca houve paz tamanha sobre Israel, nunca houve riqueza tamanha sobre Israel. Israel florescia, prosperava sobre o governo do homem que Deus deu sabedoria. Certo dia, veio uma mulher de bem longe, de hoje, esse lugar é conhecido como Etiópia, lá na África. Ela é chamada a rainha de Sabá. Ela saiu lá da África, foi lá em Jerusalém, porque a fama da sabedoria desse homem era muito grande. Ela foi lá conhecer como aquele homem era inteligente, presta atenção. E a Bíblia fala que ela chegou: nossa, mas como você é inteligente, hein, cara? Mas você é alto, bonito, loiro, tem as costas dessa, musculoso e inteligente. Você é o cara. Ela começou a acessar Salomão por um outro lugar. Quantos estão entendendo? E aí você já sabe, né, irmãos? Salomão começou a gostar da história das mulheres. E a Bíblia diz que ele terminou os seus dias com mais de 1000 mulheres. Quantos maridos temos aqui? Levante a mão. Você está entendendo como esse cara é louco? Deus te abençoe, irmão. É brincadeirinha. É só brincadeirinha. O cara é 1000. O que aconteceu quando ele colocou 1000 mulheres na sua vida? Por favor, não faça nenhum tipo de ligação com mulheres e coisas ruins. Não é isso que eu estou falando, amém? Eu estou falando que ele se entregou a um prazer. A sabedoria e a inteligência não têm força. Por isso muitos homens e mulheres inteligentes, formados, e tantos PhD em Harvard e tudo mais, basta um rabinho de saia, vamos dizer assim, né, irmão? E cai os diplomas, cai tudo por terra. Porque é uma outra entrada de acesso na nossa vida. Amém? Pelo que eu posso te dizer, não basta ser inteligente, tem que ser íntegro e tem que ter a moral de Deus dentro do seu coração. E aquelas mulheres começaram a falar: você ama a gente mesmo? Eu amo, meu amorzinho. 1000 mulheres. Só que tem uma coisa: eu adoro outro Deus. Ele disse: adora, bem? Adoro. Tá bom, bem. Você não quer botar um quadrinho, uma fotinha do meu Deus, uma estatuazinha do meu Deus aí, aqui dentro do templo? Porque eu respeito o seu Deus, né amor? Então também deixa eu adorar meu Deusinho. Tá bom.
Sabe o que aconteceu com o templo construído, consagrado e cheio da unção de Deus? Salomão encheu o templo de Deus de figuras de idolatria. E não somente isso. Ele permitiu que se sacrificasse animais imundos dentro do templo de Deus. Salomão, o cara que construiu a casa de Deus e falou: Deus, vem morar aqui, encheu a casa de Deus de lixo, prostituiu a casa de Deus, prostituiu o culto, prostituiu os sacerdotes, botou um monte de... É a mesma coisa, você chegar aqui num domingo para um culto, ver um monte de estátua aqui, ó, o que você sentiria? Um monte de gente fazendo todo tipo de abominação. Foi isso que aconteceu. E porque o povo e Salomão não se arrependeu, Salomão morreu na sua loucura. E vamos colocar lá para frente. Sabe o que Deus fez, irmão? Chamou um homem chamado Nabucodonosor. Você ouviu falar, né? Rei da Babilônia, rei da confusão. Babilônia está ligada à confusão. E naqueles dias, porque não havia ninguém que servia a Deus, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Ordenou que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, destruísse Jerusalém e destruísse o templo, saqueasse o templo, matasse os sacerdotes e levasse cativo por 70 anos todo o povo de Israel. É pouco ou quer mais? Muitos anos se passaram, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Deus levantou Daniel, Deus levantou homens ali naqueles dias, e por um decreto do rei Ciro, o povo volta. E aí Deus levanta um outro cara chamado Zorobabel, e levanta homens naqueles tempos, e os homens constroem outro templo, o segundo templo de Jerusalém. Esse templo ele foi terminado, toda a obra dele, no ano 19 antes de Cristo. Era o templo que começou Zorobabel, mas era conhecido nos dias de Jesus como o templo de Herodes. Era nesse templo que Jesus entrou nesse dia aqui, ó. Quantos podem entender? E o que é o templo para o judeu? Preste atenção, irmão. O que é o templo para o judeu? Tudo. O templo para o judeu é o coração da sua espiritualidade. Tanto é verdade que até hoje, se você for a Jerusalém, eles estão no muro das lamentações, o muro do choro. E por que eles choram? Porque eles desejam não o Messias, não o Senhor Jesus, eles desejam outro templo. Existe uma organização lá chamada Organização do Terceiro Templo. Eles já construíram, já prepararam todos os utensílios do templo de maneira original, como Deus ordenou a Moisés na época do tabernáculo. Está tudo lá, esperando o templo ser reconstruído. Quantos estão comigo aqui? Amém? Quando Jesus entrou nesse templo de Herodes, Jesus era conhecedor, lógico, filho de Deus, mas Jesus também é o conhecedor da religiosidade no coração do homem. Jesus nasceu judeu de nacionalidade, mas ele nunca foi um judeu de religião. Ele sempre esteve acima, porque os judeus já não tinham mais a Torá, já não tinham mais somente os profetas. Eles tinham também criado outros livros que ajudavam a interpretar o que Deus estava querendo dizer. Não foi com a prostituta, não foi com o ladrão, não foi com a adúltera, não foi com o bandido que Jesus teve os seus embates, os seus choques, as suas brigas, vamos dizer assim. Foi com quem, irmãos? Com a religião judaica. Foi com os fariseus, foi com os saduceus, foi com os zelotes. Gente que amava a sua religião, mas tinha perdido o amor por Deus. Preste atenção em nome do Senhor Jesus.
E Jesus entra na sede. Jesus entra então no coração da religião deles. E sabe o que ele encontra? Comércio. O que destruiu o primeiro templo foi profanação e prostituição. E agora ele entra no segundo templo e ele vê lá dentro comércio. Agora eu não sei se você já entendeu isso, mas deixa eu explicar rapidamente. Jesus, na verdade, não tinha nenhum problema com vender salgadinho e coxinha ali. A questão de Jesus não é o comércio em si, compra e venda, não é essa. Porque existia da parte de Deus toda uma lei cerimonial de sacrifícios. É só ler o livro dos Levíticos. Deus, mais uma vez, detalhista, minucioso, ensina o povo como deveria sacrificar. Quem tem cachorro de estimação aqui? Cachorro de estimação. Quem que ama o seu cachorro? Aquele bichinho que é aquele pet, né? Que chama, agora não é cachorro, mas é pet. Aleluia. Tem gente que gasta mais com cachorro do que com ser humano. Mas deixa isso aí para o pastor de vocês. Deixa só, irmãos. Eu amo meu cachorro. Eu vou fazer uma paráfrase aqui, uma analogia, só para você entender o nível. Era a mesma coisa que uma vez cada ano, por causa dos seus pecados, você pegasse aquele cachorrinho, sabe aquele cachorrinho de estimação seu que você ama, e trouxesse aqui, e eu colocaria a sua mão em cima da cabeça do seu cachorrinho, depois eu colocaria a minha mão em cima das cabeças do seu cachorrinho, pegaria uma navalha e o bichinho lá assim, ó, pensando que está tudo bem, e eu ia cortar o pescoço do seu cachorro, ia jorrar sangue, e eu ia pegar ele, ia me virar para cima do altar de sacrifício, e eu ia banhar o altar de sacrifício com o sangue quente que sai do seu cachorrinho. O que você acha disso? Terror, né? E se eu fazer uma analogia, como é que Deus tinha determinado ao povo que trouxesse uma vez por ano um cordeiro para sacrifício, entendeu? Não é sair no pasto lá, aqui ó, você abre aqui ó, tem uma boiada aqui de 3.000 bois, você chega no empregado e fala assim, vai lá e busca um boi que eu vou levar para Deus. Não, tinha que ser o primogênito, tinha que ser o melhor, tinha que ser o escolhido, e a partir do momento que você escolheu ele, você tinha que colocar ele do seu lado, para nunca jamais ele quebrar uma lasca da unha. Você ia criar aquele boizinho, aquele garrotinho, aquele cordeirinho, como o animal mais próximo, o seu animal mais querido de estimação. Quando você está entendendo? Aí você vai entender Abraão e Isaac, amém? Amém? Abraão, você tem quantos filhos? Tem 10.000 filhos, traz um lá para mim. Não, me traz o seu único filho. Mas não tinha Ismael, mas único fala da promessa, daquele pelo qual eu vou fazer coisa, traz ele lá. Está entendendo, irmãos? Aí o pessoal esperto, o ser humano é um bicho terrível, entendeu o seguinte, cara, esses caras estão vindo lá de Pindamonhangaba sacrificar um bicho aqui. E naquela época não tinha carro, não tinha C10, não tinha nada, irmão. Você tinha que trazer andando, velho. Pensa nisso. Eram dias e dias, semanas e até meses de peregrinação até chegar no templo. Então o povo viu um bando de gente esperto, viu aquilo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar uns bichos bonitinhos aqui, e vamos botar umas bancas ali, e onde eu ofereço para vocês o que? Vocês não precisam mais se dedicar, se sacrificar, para apresentar algo para Deus, basta você vir com dinheiro no bolso, tem uns bichinhos ali já preparados, você escolhe, entra para dentro e sacrifica. Foi contra isso que Jesus se levantou. Não é questão de comprar e vender, irmão. Porque Jesus olhou para aqueles homens e falou, o que vocês estão fazendo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo o que facilita a sua vida espiritual, arranca fora. Tudo que tira da sua vida o sacrifício pessoal e a morte de cruz, arranca fora. Porque pode existir já na sua vida a mesma banca de comércio que existia. Deixa eu dizer uma coisa, vou falar aqui de mim, Paulo aqui, por exemplo. Esse cara aqui, ele tem uma habilidade, que é tocar instrumentos. Se eu falar para ele, Paulo, toca aquela uma, ele já muda a nota e vai tocando. Essa é a habilidade dele, é um dos dons que ele tem, amém? Quantos podem entender isso? Aí você pega aí
O pastor de vocês, por exemplo, vamos falar dele, uma oratória muito boa, a maneira com que ele se comunica, então é a habilidade que ele tem, certo? Sabe qual é um dos maiores ladrões da sua vida? As suas habilidades. O que você sabe fazer de melhor, rouba de você o sacrifício. Quantos podem entender? Por quê? Porque esse cara aqui, eu vou botar uma cifra para ele agora, ele vai sair tocando, mas essa música não custou nada para ele. Quantos estão entendendo, irmãos? Essa palavra não custa a minha vida. Viver com Deus não custa nada para mim. O que foi que Davi disse no seu tempo? Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Se não custa nada para você, por que a gente acha que vai oferecer ao Senhor? Não tem valor. Quantos podem entender, irmão? Então os nossos dons são os maiores cambistas e os maiores ladrões da nossa vida. Porque eu não preciso ter uma vida por trás do dom. Eu não preciso ter uma vida íntegra com Deus, como o Rio está falando. Eu não preciso ter um secreto. Eu não preciso ser ninguém com Deus. Eu sei falar bem em público. Vocês vão engolir. Ele sabe tocar. Irmãos, eu tenho certeza que aqui em Pouso Alegre tem excelentes músicos que não são cristãos. Se você trouxer ele aqui e dar nossas cifras para ele, ele vai tocar música melhor que o Paulo. Mas essa música não será recebida pelo Pai, porque o Pai só recebe o que vem dele mesmo. Ele inspira um músico que devolve a ele. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu um som. O som da igreja não vem dos ensaios, os ensaios é uma consequência. O som da igreja, ele vem do céu, e ele é elaborado no ensaio. A palavra que vocês estão ouvindo hoje, Deus me deu agora. Mas por que Deus me deu? Quem sou eu para Deus me dar algo? E me fazer de mensageiro nessa manhã? Vocês podem entender, irmãos? Você pode trazer coachings aqui. Você pode trazer palestrantes aqui. O pessoal, deixa eu não sei se alguém trabalha aqui, não estou querendo ser ofensivo. Você traz um coach, um gerente da Herbalife, ele vai fazer você pular dessa altura. Vamos lá, tocando. Vai lá, galera. Uou. Não sei se já foi, eu já fui nesse dia. Alguém já foi também, irmão? Nesse negócio? Doido? Eu já fui. Você entra lá dentro, mano, você parece que você já começa a ficar assim. E esse cara, você vai vencer, cara! Você não tem R$1, velho. Não, você vai comprar esse negócio, eu só tenho R$1. Cala a boca! Você vai ficar rico, milionário! Aí você, cara, eu vou ficar rico, milionário mesmo, eu vou. Você começa, quantos sabem o que eu estou falando aqui? Isso é uma técnica de persuasão, de marketing, multinível, essas coisas todas aí. Isso pode estar presente dentro da igreja, mas ela não vem de Deus, porque o único convencimento de Deus é aquilo que Jesus falou: e quando vier o Consolador, Ele vos convencerá do seu pecado, da justiça dele e do juízo. Vamos aplaudir Jesus um pouquinho, irmão? Aleluia! Jesus entrou lá e viu isso, cara, falou: eu vou quebrar tudo isso. Acho que não tem outra passagem na Bíblia onde Jesus ficou bravo. E ele não foi na mão, não, ele foi lá e fez um chicote de 3 pontas. Isso aí, irmão, fica pensando nisso, cara. Eu fico pensando nisso. Eu não sei aqui quantos já assistiram. Se você não assistiu, eu recomendo para você assistir com bons olhos um filme chamado Maria Madalena. Alguém aqui assistiu Maria Madalena novo? O novo você assistiu? Para mim é um dos melhores filmes que assim que falam, retratam sobre. Não é um filme bíblico, tá? Versículo por versículo. Mas ele mostra um Jesus que eu acredito que é mais próximo. Não é aquele Jesus do Paixão de Cristo, que é um gato. Você olha Jesus, eu quero namorar com esse Jesus. Bonito, barbado, barba feita, aquele olhar, aquela roupa. Não, é um Jesus, filho de carpinteiro, rústico, falando com pessoas da sua época. Eu gostei muito disso. E essa parte, você lembra, né, que ele entra no templo, é muito legal, é fantástico.
Mostra o templo como ele realmente estava cheio de gente para lá e para cá, se preocupando em fazer rápido para Deus que vai ter que ir embora. E ele fica lá no meio assim, é muito legal, ele fica assim, ó, olhando só aqui, ó. E os discípulos só de longe, eu falei, vai dar treta, mano. E ele só aqui, ó. Aí ele vai chegando de lado e chega para um sacerdote e fala assim, ó, quem que é você aqui dentro? Ele fala, eu sou um sacerdote, não sei o quê. Ele fala assim, você não percebe o que está acontecendo aqui, não? Você acha certo isso que está acontecendo aqui? Ah, eu acho porque Moisés nos instituiu, blá, 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 blá. Ele fala, então tá bom, então. Aí ele já junta nos negócios, mas ele arrebenta. Dá o tom de briga mesmo, de treta. Jesus entrou na treta, mano. Quebrou, catou o chicote, ó. Beto Carreiro passou longe, mano. Ele arrepiou. Deu chicotada em todo mundo, ele quebrou tudo. Ele fez uma confusão, ele foi preciso, os discípulos conter ele e retirar ele daquele lugar, porque as pessoas iam querer matar ele ali. Ele armou uma confusão, na onde? No templo. Sabe a palavra que Deus me deu ali, quando eu sentei e comecei a adorar? Deus falou assim, fale sobre a guerra, as guerras dos templos. Você lembra onde Jesus foi levado para ser tentado, a segunda tentação? E o diabo, Mateus 4, Lucas 4, e o diabo o transportou para o pináculo o templo. Quando você não entende o seu lugar, o seu tempo e o seu significado, vai se transformar num lugar de tentação para você. Ah, irmãos, eu falo para vocês, porque eu já falei com o pastor de vocês que é meu irmão, e nós conversamos, você não tem nem ideia, mas que nunca, eu lanço essa palavra sobre vocês, na autoridade apostólica, porque apóstolo não é apóstolo de Pinda ou de Pouso Alegre, é da igreja. Então escute isso, nunca deixe entrar no coração de vocês o tamanho que isso aqui vai ficar. Eu mesmo já tenho dito aqui, eu comecei aqui antes da maioria, estava falando com a Adriana aqui, e antes de ser ali no culto do pó, que ali você se humilhava no pó, porque era uma pó de ferro, irmão. Era lá embaixo, e antes de ser lá embaixo, eu conheci o pastor de vocês lá no Vale do Paraíba, lá em Caçapá, e lá começou os sonhos sobre isso, que está acontecendo aqui hoje. E eu mesmo tenho dito, e outros homens de Deus têm dito aqui, o que Deus vai fazer em Pouso Alegre, para tocar toda Pouso Alegre, tudo isso aqui, nações e tudo mais, já está acontecendo, estou chovendo no molhado, mas nunca deixem isso entrar no coração de vocês, porque participar de algo maior te faz ser menor. Só alguém menor, estou falando daqui, amém, irmão? Humilde, pode participar de algo maior. Se você já é maior, você não passa pela porta. Vocês podem entender isso? E porta estreita não é um lugar que você vai passar depois que você morre, não, irmão. O reino é agora. Amém? Uma coisa que tem fascinado o coração dos homens são os templos que eles constroem. Eu não sei quantos já passaram lá. Ai, meu Deus, deixa eu tomar uma água aqui. Ué. É bom que aqui eu sou tio, né? Eu tá com a bomba e sai fora depois o Diego se vira. Aleluia, irmão. Quem já foi em São Paulo? Quem já foi no bairro do Brás? Já entendeu o que é o desenho? O bairro do Brás é horroroso. É feio. Você está andando aqui a rua feia, é tudo feio, irmão. Daqui a pouco você olha para a esquerda assim, ó. Tem um negócio descomunal lá, mano. E o Brasil inteiro e pessoas do mundo querem ir lá ver o... Quem já foi no bairro do Brás? O bairro do Brás é conhecido como um bairro do...
Vamos continuar. Jesus curou no templo, Jesus pregou no templo, Jesus foi tentado no templo, e Jesus purificou o templo. E para purificar o templo, irmão, ele entrou quebrando tudo. Ele não foi gentil, ele não foi manso e humilde, ele foi um rei irado com toda aquela sujeira ali. Ele entrou e quebrou tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O primeiro templo foi erguido por Salomão e prostituído ele pelas pessoas do seu tempo. Quem foi que destruiu aquele templo? Nabucodonosor. Outro templo foi levantado, Zorobabel, terminado por Herodes. O segundo templo. Quem destruiu esse templo? Em Mateus 24, tem uma passagem chamada o Sermão do Templo, onde Jesus está lá no templo e os discípulos falam assim para ele: olha este lugar, como é lindo este lugar, como é portentoso esse lugar, como é maravilhoso esse lugar, que os nossos pais, mais de 40 anos para construir isso aí, olha que beleza. Sabe o que Jesus fala? Ele está aqui nesse texto, ele repete, fala assim: destrói isso aí e em 3 dias eu o levantarei. E os discípulos ficaram perdidinhos, não estão entendendo, como assim? Deu 40 anos para terminar, e o Senhor vai em 3 dias levantar? Porque os discípulos não entendiam que ele falava da ressurreição dele e da inauguração do seu reino eterno. Lá em Mateus 24, Jesus já está, irmão, já está na tampa, como diz, né? E os discípulos com a mesma historinha: é o tempo, que bonito, é o tempo bonito, é o tempo de Jerusalém, ai quanta gente vem aqui em Jerusalém, é peregrinação em Jerusalém, é não sei quem em Jerusalém. Irmão, até hoje tem cristão escrevendo pedido de oração em papel para dar para a gente enfiar num muro que Jesus destruiu. Mas você é cabeçudo, velho. Porque em Mateus 24, Jesus lança uma palavra profética contra o templo. Sabe o que ele fala? Pois passa disso aí, né? Então tá bom. Não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E eis que vos digo uma coisa: a sua casa ficará deserta. Sabe o que Jesus está falando? Irmão, isso aqui é terrível, cara. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: o meu reino não é desse mundo. E sabe o que a religiosidade fez? Construiu um reino de Deus na terra. Onde era? Jerusalém. A hora que Jesus bateu o olho e falou: o meu reino não é desse mundo, não é isso aqui. Meu reino é eterno. Meu reino não é pedra, não é nada disso aqui. E para colocar o meu reino sem ter impedimento para os homens, eu mesmo que sou o Senhor vou destruir o que vocês fizeram. E Jesus lança a palavra profética. Isso era o ano 30 da era cristã. E lá está escrito assim, ó, sabe o que está escrito? Lá está escrito assim, ó: e em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Quantos anos é uma geração? 40. No ano 70, 30, 40, 50, 60, o general Tito, general romano, cerca Jerusalém, invade Jerusalém, igual Nabucodonosor, destrói Jerusalém e manda os seus soldados arrancarem pedra sobre pedra daquele templo que eles tanto amavam. E não somente isso, milhares de judeus foram mortos naquele dia. E os judeus que sobraram foram expulsos de Jerusalém, de Israel. E a terra de Israel foi desfeita. Sabe quando é que voltou? 1948. Com o decreto das Nações Unidas que votava pelo Estado de Israel. E os judeus começaram a voltar para casa para cumprir uma outra profecia. E agora o que eles querem? O que eles querem agora? Construir outro? Não queira construir algo que Jesus
Mas não ficou assim, irmão. Alguns tempos depois, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, ele fala assim, ó: por acaso vocês ainda não entenderam? Por acaso vocês ainda não sabem que vocês são o templo de Deus? E que vocês são a casa do Deus vivente, a habitação de Deus vivente? Jesus destruiu todo o resquício de reino humano com cara de reino de Deus. Jesus destruiu os templos, o último templo que tinha, Jesus destruiu, mas colocou o templo segundo o modelo de Deus, você. E sabe qual é o coração do templo, irmão? O coração do templo não é um púlpito, o coração do templo é um altar. O que tem a ver isso? Tem muita gente que se chama templo de Deus, mas dentro dele tem um púlpito. Ele não diminui, ele não se humilha, ele não está aqui para Deus ser conhecido, ele está aqui para ele ser reconhecido. Homens e mulheres que brigam por posições e púlpitos. Um altar não é um lugar onde eu me mostro, o altar é um lugar onde eu me sacrifico. O altar é um lugar onde eu morro, eu sou entregue à morte, não é um lugar onde eu apareço. Quantos podem entender? Por isso Paulo diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso Paulo diz em Romanos 2, rogo-vos pois irmãos, 12, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias, ele está falando, gente, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, apresentem a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Parênteses, culto racional não é um culto que você entende tudo, eu já entendi, exegese, grego, hebraico, tantos minutos, o acorde da música, não. Racional não é um culto que entra dentro da sua mente e fica confortável. O culto não é para homens, se fosse para homens teria que caber na sua mente. Culto somente então é a mente racional de Deus. E o que significa racional? O que faz sentido. Então vamos colocar. O culto que faz sentido para Deus é o culto onde você vem sacrificar a sua maneira de ser, sentir e pensar. Amém, irmão? Glória a Jesus. É o versículo 2: e não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que daí você experimente o que Deus tem de bom, agradável e perfeito para você. A gente está querendo experimentar, irmão, coisas de Deus, sem sacrificar os nossos pensamentos, sem pôr algo no altar para queimar. A gente transformou o coração do templo. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Não seja um Salomão, não seja o Herodes. Quando Deus fala, você é o meu templo, Ele está ressignificando tudo. Ele está dizendo que Ele trouxe de volta um modelo antigo. Ele não está fazendo coisa nova, não, é um modelo antigo. Você é chamado na Bíblia de tabernáculo do Deus vivo. Sabe o que é isso? Deus está aqui, você está aqui. Deus se move, você desmonta e se move. Você não é mais fixo. O templo de Deus não é fixo. O que é esse prédio então? Esse aqui é um prédio onde nós nos congregamos. Quando nós vamos embora daqui, Deus não fica aqui, não faz sentido. Deus está onde, irmão? Onde que Jesus falou? Onde estiverem. Deus quer relacionamento, não quer ficar aqui sozinho. Vão todos embora, meus filhos, que eu vou ficar aqui domingo à tarde, voando aqui dentro. Ele veio habitar em mim e em você, para que cumprisse a palavra, onde eu estiver, vocês também estejam. É uma coisa nova? Não, é o tabernáculo do deserto. Quando eu ando, vocês andam. Quando eu falo, vocês ouvem. E eu ordeno, vocês se movimentam. É o reino de Deus em movimento. É a igreja de Jesus seguindo. Essa é a igreja apostólica e profética.
Ela está atrás do que Deus está falando. Deus aponta, vai. Deus manda retrair, vem. Quantos podem entender, irmão? E agora, para fechar, abre a sua Bíblia aí. Não sei se você já leu, mas eu creio que sim. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eita, agora, Jesus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Essa carta aqui foi escrita por volta do ano 50. Por que é importante? Porque o templo foi destruído no ano 70. Daqui a pouco você vai ligar o ponto no outro. Amém? Você sabe que Paulo de nascimento era judeu, amém? Hebreu de hebreus, judeu, amém? Ele fala isso várias vezes. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a cultura não é grega, é hebraica. Porque a revelação de Deus em primeira instância se deu ao povo hebreu. E agora, através da igreja multiforme, graça e sabedoria de Deus, é conhecida de todos. Mas em primeira instância foi aos judeus. Então, segura isso aqui. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, palavras de Paulo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós exortamos que não se remova da vossa mente com facilidade, nem se perturbe por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, que já chegou o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, e o filho da perdição. Preste atenção. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo de Deus, se ostentando como se ele fosse Deus. Você já está começando a pegar ou não? Quem é o templo de Deus? Você acha que Paulo está falando aqui de um templo que os judeus vão construir um dia? Sendo que o próprio templo que existia naquela época ainda não tinha sido destruído? Se você estuda um pouco de história da igreja, você vai ver exatamente o que é que ele está falando. Continue. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Saibam vocês que aqui que o detém ainda está, para que seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, preste atenção, irmão, em nome do Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera no mundo. E não vai operar, já opera no mundo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o segura. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem a verdade de Deus em amor, para serem salvos. Por esse motivo mesmo Deus manda o espírito do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se a... Olha para mim aqui, irmão, por favor. A Bíblia, você tem que entender isso aqui. A Bíblia é um livro profético. O que é um livro profético? Existem trechos... Por que a Bíblia é um livro único e incrível? Porque é um livro profético. O que é isso? Ele revela coisas que ainda vão ser. Quantos estão comigo aqui? A Bíblia mostra coisas que ainda serão. Amém? Mas a Bíblia também é um livro histórico. Você sabia disso? Ela revela também coisas que já foram. E também mostra coisas que estão sendo. Amém? Eu não sei se eu já falei aqui, mas João capítulo 1
chama Jesus de Verbo de Deus. E o verbo não pode ser conjugado somente no pretérito, somente no passado. Ele tem que ser conjugado no passado, no presente. A grande maioria das pessoas só conhece o Jesus histórico. Ele não conhece o Cristo vivo hoje, agora, aqui nesse lugar. E ele não está escutando Jesus sobre as coisas que virão. O livro final da sua Bíblia se chama? João era um apóstolo, mas naqueles dias ele foi um profeta. Lembra que o fundamento da igreja em cima dos apóstolos e profetas está simbolizado isso na vida de João, no livro do Apocalipse. As coisas ditas no livro do Apocalipse, na sua literalidade, se referem ao imperador Nero, a besta do mar, aquelas coisas estranhas, se referem a Nero. 666 era um número de homem, porque era o número do imperador. Mas isso não significa que ainda não há um cumprimento futuro a respeito das coisas que já foram. Quantos estão entendendo? Então a Bíblia é um livro sobrenatural, porque ela fala de ontem, ela fala com você hoje, e ela fala para você o que ainda vai. Tem gente que crê que vai ter outro templo em Jerusalém. Inclusive, para ter esse templo em Jerusalém vai ter que acontecer a terceira guerra mundial, porque no lugar do templo está colocado um dos principais lugares de peregrinação dos muçulmanos. O segundo lugar mais sagrado dos muçulmanos está bem em cima do lugar onde os judeus precisam construir o templo. Eles vão construir ali naquele terreno bonito que a prefeitura de Jerusalém deu para nós. Não, tem que ser construído no Monte Moriá. Que Moriá? Por quê? O lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac. O templo só pode ser construído ali. Sabe o que os muçulmanos fizeram? Construíram a mesquita Al-Aqsa, o domo da rocha, bem em cima do lugar. Para os judeus construírem, eles vão ter que destruir. Se eles destruírem, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas Jesus está falando para mim e para você: não precisa, meu povo, não precisa, meus filhos, porque eu fiz de vocês o templo eterno onde eu habito. Todo aquele que ainda caminha debaixo da força da religiosidade vai querer construir um monumento para Deus ir. E ele está falando: eu mesmo construí você, a minha imagem e semelhança. O céu dos céus não podem me conter, mas eu habito em você. Olha que coisa linda, cara, que coisa tremenda. E agora vamos ler de novo? Acompanha no primeiro versículo comigo. Irmãos, a respeito do que diz a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, eu exorto vocês. Jesus um dia vai voltar, amém? Então isso é certo, amém? Isso é certo, ponto, coloca para cá. Mas quando Paulo estava dizendo aqui, ele estava fazendo um outro apontamento. Porque a reunião com Jesus, preste atenção, irmão, não era só estar com Deus. Para se reunir com Jesus, preste atenção, não é se reunir com Yahvé, não é se reunir com Jeová, não é se reunir com Deus Todo-Poderoso, é se reunir com Jesus. Para se reunir com Jesus, ele está falando do que, igreja? Ele está falando da destruição do templo. Enquanto o templo de Jerusalém não fosse destruído, e o coração da religião e da religiosidade dos homens não fosse destruído, não poderia haver reunião com Jesus. Quantos estão entendendo? E o dia do Senhor é chegado, que ele fala aqui: não suponha vocês, nem por carta, não deixa ninguém iludir vocês, que o dia do Senhor já chegou. O que é o dia do Senhor para você? É a volta de Jesus, mas para um judeu não. O dia do Senhor para o judeu é o dia do julgamento das obras dos homens e de toda a religiosidade dos homens. Que dia seria este julgamento? 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, pela palavra profética de Jesus, Jesus julgaria o homem e a sua religiosidade. Por favor, irmão, escute aqui.
Mas essa carta foi escrita no ano 50, ainda havia 20 anos para frente. Quantos estão entendendo? Por isso, você vai estudar a história da Bíblia, história da igreja, você vai ver que acontecia muitos fenômenos no começo da igreja. Sabe por quê? Porque todo mundo acreditava que Jesus ia voltar a qualquer momento, agora, sábado. E por isso eles vendiam tudo. Você acha de Atos dos Apóstolos que os caras eram fantásticos. Escuta, irmão, em nome do Senhor Jesus, cara. Você lê Atos capítulo 2, e vendiam as suas propriedades, e distribuíam, e você, pô, cara, os caras eram generosos. Não, eles estavam fazendo aquilo, porque a mensagem da volta de Jesus, era para hoje, 2 horas da tarde. Que sentido você tem de ter a sua casa, o seu carro e o seu terreno? Isso vai me atrapalhar, quem quiser pega, que Jesus vai voltar hoje 2 horas da tarde, e eu quero estar no monte. Você está entendendo? Tanto é verdade, que aquela igreja cheia do Espírito Santo, poderosa, em Atos 2, em Atos 3, essa igreja cresce 120 membros, para 3.120 membros, e depois, na outra semana, para 8.120 membros. Já pensou? Só que isso é em Atos 3 e Atos 4, em Atos capítulo 5, já tem gente querendo. Eu quero viver a igreja de Atos. Deixa de ser bobo. Deus não quer que você viva a igreja de Atos, porque a igreja de Atos nunca foi o que você pensa. Deus quer que você viva com entendimento a igreja que Ele tem para hoje. Conjugue o verbo no presente e no futuro. Se apronte, se posicione como um homem de mulher de verdade, e fale: Jesus, mostra-me o modelo perfeito que o Senhor tem no céu da tua igreja, porque eu não vou viver lá na época, cara, não, eu estou vivo hoje, porque a Bíblia diz em Atos 13 que Davi viveu os propósitos de Deus na sua geração, e morreu e foi enterrado com o pai dele. Eu não sou da época de Davi, eu estou aqui agora, esse é o meu tempo, esse é o seu tempo, eu não tenho que voltar para era nenhuma, eu tenho que discernir agora. Cara, isso é tão lindo, que Deus deu um nome para o apóstolo de vocês, de Issacar. Você acha que isso é bobeira, não tem nada a ver? Ele escolheu no manual dos nomes bíblicos. Quando Deus coloca o nome sobre vocês, Issacar, Ele está mandando uma mensagem para vocês: discernam os tempos. Não é discernam o tempo, é discernam os tempos. O que é os? Plural. O passado, que já foi, o presente, que é, e o futuro que ainda vem, todos bem alinhados e bem posicionados. Quantos estão entendendo, gente? A gente precisa. E aí o que acontece? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? O enfraquecimento, o abandono da fé. A palavra apostasia é um termo militar. Quantos aqui já foram militares? Sabe o que eu estou falando? É crime militar isso aqui. É abandono de posto. Abandono de posto é crime militar. A palavra apostasia fala de um soldado que abandonou o lugar da sua vigília. Quantos estão entendendo? Ele desertou. Deserção no militarismo é crime passível de morte. Agora, irmão, sai da letra, amém? Sai da letra agora comigo, vamos subir. Lembra lá, Apocalipse, capítulo 5? E eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: João, sobe para cá, que eu te mostrarei as coisas. Deus tem coisa para mostrar para a igreja que hão de vir. O que já foi, você sabe, a Bíblia na sua mão. A Bíblia é uma história que nos dá base e nos aponta para viver um agora e um amanhã. Não queira voltar na época de Moisés, isso é pecado. Hebreus diz que isso é pisar o sangue do sacrifício. Você achar que você está na época de Moisés, você montar um altar na sua casa e ficar sacrificando o bicho lá. Você quer sacrificar um franguinho para não almoçar, a gente come, irmão, com todo amor, mas isso não é sacrifício.
Quantos podem entender isso? Agora vamos sair da letra e vamos entender isso dentro de uma revelação do templo de Deus. Amém? Então vamos lá. O que é apostasia? O enfraquecimento e o abandono da fé. Você está entendendo, irmão, que Satanás, ele tem um ódio do templo? Você está entendendo isso na história? Satanás, ele sempre se levanta e quer entrar dentro do templo de Deus e contaminar o templo de Deus, para que o Satanás nunca destruiu o templo de Deus. Ele nunca teve poder para isso. Mas quando algo é contaminado, o próprio Deus manda arrancar fora. Quantos estão entendendo, irmão? Satanás não manda ninguém para o inferno. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Sabe quem que é o diabo? Ele é um cara que come das migalhas que você não emenda a sua vida. Eu não emendo a minha vida. E ele fica se apropriando desses vacilos nossos. Quantos estão entendendo? Então temos um terceiro templo aqui, ó. Você já viu? O templo de Deus. E fala que nos últimos dias, nesses dias, os últimos dias começaram após a morte de Jesus. Não sei se você sabe, lê a Bíblia lá. Hebreus diz que após a morte do Senhor, lá começou os últimos dias. Perdão, irmão, não é não. O nascimento de Jesus já começou os últimos dias. Amém? Ó, a destruição do templo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. A apostasia, o enfraquecimento da sua fé e o abandono da sua fé faz de você um filho de Deus para um filho de perdão. Você está entendendo? Quantos conhecem alguém que está desviado? Conhece alguém desviado? O que é um desviado em essência? É alguém que estava aqui, adorava, cantava, chorava, abraçava, tinha comunhão, tinha tudo conosco. Num belo dia ele saiu. Não é belo dia. Alguma coisa o consumia por dentro. Se você não acordar hoje e não retomar a sua vida espiritual, você é um desses caras aqui. O templo será tomado, saqueado e arrebentado outra vez. Só que dessa vez é você. Você está entendendo, irmão? A apostasia é o abandono do sagrado, é o abandono do santo, é o abandono da disciplina que se deve ter para continuar com Jesus. Quantos estão entendendo? Todo dia morrendo para si mesmo, para que ele seja exaltado e visto em mim. Todo dia santificando, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo. Você mantém o seu coração quente. E aí, estão falando de você lá na igreja. Cara, para, irmão. Mas não deu ainda. Quantos anos precisa para realizar isso aí? E daí que estão falando de você? Essa igreja aqui não ama. Então você não entendeu o evangelho. A igreja não é um lugar para você ser amado. A igreja é um lugar que você vive porque você é amado. E porque você crê que Deus ama você, você vem aqui não para receber, mas para dar o que você tem em abundância, porque mais bem-aventurado é do que, como o apóstolo Paulo diz, como você vai dar o que você não recebeu? Sabe como é que é, irmãos? Você olha a vida do apóstolo Paulo, você não acredita que esse cara é imbatível, esse cara é indestrutível. A turma pisava nele, chicoteava, ele arrebentava, ele cuspia na cara dele, zombava da religião dele, chutava ele, prendia ele, chicoteava, amarrava ele. Sabe o que ele fazia? De boa vontade me gastarei, me darei ainda mais pela vida de vocês. Porque mesmo sendo odiado de vocês, eu, no entanto, só amo ainda mais. Aleluia. Sabe o que é isso aí? Isso é poder de Deus. Poder de Deus não é ficar tremendo. Me dá um fio desencapado aqui que eu vou ficar aqui. Irmão, eu estou há 16 anos caminhando com Jesus. Quando eu comecei, eu aprendi com a religiosidade muitas técnicas de enganar auditórios como esse. O homem já aprendeu a criar climas espirituais falsos
para entreter e enganar pessoas que não se firmaram na verdade. Eu sei do que eu estou falando, eu fiz isso, irmão. Eu ia em algumas igrejas, vai, toca aí, toca. Eu falei ontem lá em Passos, tem gente que ainda é tão infantil, que se eu mandar ele tocar a música do Titanic, ficar assim, ó. Tem nego que vem atrás de mim, Rose. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Irmão Deus, o Espírito Santo sabe o meu coração de falar isso aqui. Eu falo isso aqui. Eu me sinto totalmente na casa do meu pai, entre os meus irmãos, e estou aqui debaixo de uma liberação do pai da casa. Eu não estou aqui falando para sair correndo, não. Estou aqui debaixo de envio do pastor de vocês. Eu sei fazer isso. Aí o nego já começa a pegar o vento. E daqui a pouco, mano, a plateia já tá. A turma da Herbalife faz isso. Faz você crer que você vai ficar milionário no outro dia. Você vai lá, se quebra todo. Os auditórios das igrejas no Brasil inteiro estão cheios de homens que têm o nome de Simão, o mágico, que faz ilusões e truques para atrair para si mais admiradores. Tem gente pregando nos púlpitos no Brasil que as pessoas nem analisam biblicamente o que ele está falando e nem a sua vida importa mais. Quem vai vir pregar aí? Quem vai vir pregar aí é o grande nome, é o Limas, o mágico. Ah, então, desculpa a expressão que eu vou usar, irmão. A gente já vem de calça baixada. Esse cara pode falar o que ele quiser, porque ele é o homem. Você é chamado de filho amado. Não se torne um filho de perdição. Não deixe a apostasia crescer no seu coração. A comida pode ser excelente no domingo, mas tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você precisa se alimentar de Deus todos os dias. O que faz diferença entre uma criança e um adulto? Entre tantas coisas, a sua capacidade de fazer a sua própria comida. Uma criança, tem várias crianças aqui, depende totalmente do pai e da mãe para alimentá-lo, senão ela morre. Você está entendendo, irmão? Por isso ela tem que ser alimentada de leite, tem toda aquela questão bíblica, amém? Você está comigo? Uma criança, se você não cuida dela em tudo, ela morre. Ela é totalmente dependente dos pais, amém? Porque ela é criança. E o adulto, você que está aqui, se você chega na sua casa agora com fome, vamos colocar um exemplo, a sua esposa não está lá, vamos dizer assim, falando hipoteticamente, sabe o que você faz? Já sai catando o armário, já sai abrindo geladeira, e você faz o famoso, a maioria, né, o famoso mexidão, irmão. Ou aquela comida francesa, resto don't ter, né? Você pega o resto da comida de ontem, joga um ovo ali no meio, dá uma mexida, e se talvez alguém aqui dentro fale assim, eu não estou gostando da comida de hoje, não está me satisfazendo. Não tem problema, você é adulto, chega na sua casa, abre a Bíblia e coma como você quiser. Escapar por onde? Tem jeito. Esse culto não me alimentou. Lindo! Chega em casa, abre o cardápio e peça delivery o que você quiser. Não há saídas para um Deus que ocupa todos os espaços. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus
como se fosse Deus. Quem é o templo de Deus? Tem alguém tentando acessar você, para entrar em você e se assentar em você, dizendo para você que é Jesus, mas não é. Por isso ele é chamado de João diz que o espírito do anticristo já está no mundo, procurando almas abertas e pessoas desatentas, para ir colocando o seu dedinho. Você já viu, irmão? Você já viu crente evangélico, aleluia, glória a Deus, ora em língua, que é ruim, que é maldoso? Quantos já viram isso aí? Ele é maligno. Ele está aqui todo domingo, fica doido. Na segunda-feira, ele é mau. Quantos já viram isso? Ele machuca, ele fere, ele perverte, ele está andando atrás da mulher do outro, está andando atrás do marido da outra, está vendo lixo na internet, mas está aqui, aí toca aquela, aí quer chorar, chore mesmo, chore bastante, mas não choro da presença, tem que ser um choro de arrependimento. Mas olha aí, isso Deus me chamou a atenção. Ele assenta no templo e não fala, sou o diabo, estou aqui nessa vida, você vai cair endemoniado, com a mão para trás. Não, isso aí é coisa do passado, irmão. Judas, a Bíblia diz que o diabo estava no coração de Judas. Você viu o que acontece na mesa da Santa Ceia? A hora que Jesus vai dar o pão para Judas, você lembra o que acontece? A hora que Judas pega o pão da mão de Jesus e faz assim, aí os discípulos levantam, abre a cadeira. Aí Jesus, está amarrado em meu nome, está amarrado em meu nome. Aí, sai da vida dele. Aí, tá vendo, gente? Está aqui, o demônio aqui, tá Judas, os discípulos, eu sabia, esse cara é estranho. Foi isso que aconteceu, irmãos? Judas, meu pai, me ajuda aí, Senhor. Judas, você trai o filho do homem com nada como um beijo que foi dado em Salomão. Quanto de gente tem beijando você, perto de você? Não, esse aqui é meu amigo, esse aqui é, sabe aqueles toques de mão? Esse aqui brinca comigo até. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, conhecemos todos no Espírito. Eu tenho amigos de infância como você tem, mas nenhum deles tem aliança no meu espírito mais. Sabe por quê? Eles não podem entrar num jardim selado. Eu e Jesus só. Porque muitas pessoas não crescem, porque ele ainda tem aliança com seus melhores amigos. Mas essa aqui é minha prima. A prima pode, né, Jesus? Não. Um dos discípulos mais próximos de Jesus chamava Pedro, lembra? Jesus, eu vou ser entregue à morte. Ao Pedro, peraí pessoal, toca uma música aí, eu vou falar com Jesus rapidinho aqui, pera só um pouquinho. Ô Jesus, essa pregação está muito pesada, negócio de morte, cruz, toda hora. A igreja está bombando, a igreja está cheia, mas você só fala de morte, entrega, sacrifício. Vamos falar de prosperidade, vamos falar de Deus vai dar dinheiro para todo mundo, Herbalife do Senhor. Por favor, não se ofenda se alguém trabalha com isso, tá, irmão? É só um exemplo. O que Jesus falou para Pedro, irmão? Sai para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos... Pedro era próximo a Jesus. Satanás vai usar essa estratégia contra você 1000 vezes, porque as pessoas mais próximas, quanto mais próxima a pessoa, mais força de entrada ela tem em você. Quantos estão entendendo? Por isso muitos homens, mulheres, filhos estão abandonando a presença de Deus. Por quê? Por causa de pai, mãe, marido, esposa, todo mundo. Se você não sabe reconhecer a voz, quem é que está falando? Quem é que o diabo está usando ao meu redor? Segundo o texto, é fácil. Toda pessoa, por mais
por mais amiga, próxima, família sua, sangue seu, que esteja do seu lado, dizendo para você isso aqui, ó: não se sacrifica, não toma sua cruz não, que isso? Essa é a história da igreja, gente. Vamos lá cantar, bota uma música aí. Ei, Galileu, cara, tá gostoso, toca um rock aí. Se você é um templo, tem um altar, e se você é um altar, tem que sacrificar, e sacrificar a sua própria vida, a sua mente. Tem pessoas dizendo: que isso? Não faz isso não, gente. Aí você vem, você já teve conversa, olha, eu estou orando, estou com Deus, Deus tem me falado a fazer um voto, Deus tem me falado a me lançar mais na presença dEle, a buscá-lo com mais intensidade. Ah, o amigo, ó, mas sabadão é shopping, é o churrasco da tia, é o batizado fulano de tal, é o jogo de bola, não sei o que, aí você fica... Aí vem um pensamento assim: você tem que honrar os seus amigos para ganhar eles para Jesus. Meu irmão, mas que é isso, velho? Você não vai ganhar ninguém para Jesus sendo como eles, mas sim mostrando uma diferença santa, por onde Deus transmite o seu poder, que converte. Eu não fui convertido por outro bêbado igual eu, que nem eu era não. Um crente de terno, com a Bíblia debaixo do braço, entrou lá no bar onde eu estava, lá no meio do bar, botar uma: rapaz, Jesus te ama, o seu lugar não é aqui, rapaz. Eu falei: rapaz, esse negócio é Deus mesmo, purinho na terra. Irmão, seus parentes não vão se converter, porque toda festa que ele faz, você vai para lá, porque tem que ajudar ele, tem que dar bom testemunho, né? Você pode ser bobo, rapaz. Você arrumou isso? De muitas coisas a gente vai participar, meu irmão, não estou fazendo... Cuidado. De muitas coisas a gente deve participar, mas como você se participa? Você sabe se posicionar dentro do aniversário? Você sabe se posicionar quando você está com a sua família que não é cristão? Eu tenho pai e mãe que não é cristão, irmão. Não sei do que eu estou falando. Eu já errei nisso aqui. Olha o cara sentado no templo, se fazendo passar por Jesus, mas é um Jesus sujo, é um Jesus que não ama, é um Jesus que manda você brigar com o outro, é um Jesus que manda você romper, é um Jesus que manda você desrespeitar. Você já viu isso? Ai, Jesus na minha vida, antes de Jesus. Jesus que é coração, aí olha aqui, ó, no céu. Ah, é? Pessoas terríveis, mentirosas, maldosas, adultas e todo tipo de gente com Jesus no coração. Você viu esses dias na televisão uns shows de uma cantora lá na Bahia lá? E esses cantores que estão na televisão, tudo é convertido agora, todo mundo é crente. Um cristão que não precisa abrir mão de nada é no mínimo muito estranho. Verso 7. O mistério da iniquidade já opera. E sabe o que ele está aguardando para dominar tudo? Que seja afastado da sua vida aquele que impede a ação dele. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo que em você habita. Quando a sua vida se enche de apostasia e iniquidade, a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. Não afaste de você. Quando Davi caiu, adulterou, matou Urias, fez aquela andança, e o Natan botou o dedo na cara dele e falou assim: ó, vai lá no Salmo 51 para você ver. Que lindo, irmão. Sabe o que ele fala? Quando Davi perdeu tudo, ele não orou querendo de volta. Sabe qual foi a oração dele? Senhor, não retira de mim o seu Espírito. Ele era um rei, riquíssimo. A casa dele caiu no chão. Quando ele foi orar, ele não pediu: Deus, devolve minha coroa de rei, a minha posição, o meu brinquedo, meu teclado, Paulo entrou no meu lugar. Não, cara. Ele foi no núcleo do que é mais importante. Senhor, não retira de mim o seu Espírito. Quantos de nós temos tempo de oração falando isso? Aí depois a gente reclama: isso aqui é lógico. É lógico. Põe o Salmo 51, olha lá. Não retire de mim o seu Espírito, não me afaste da sua presença. Próximo versículo.
restaure em mim, restaure em mim a alegria da sua salvação, e me dá de volta um espírito disposto a te obedecer. O próximo, me restitui. Então significa o quê? Quando o Senhor me restaurar o teu espírito, e a alegria de ser salvo, e um coração voluntário para tudo que o Senhor quiser, então eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores, a sua família aqui, irmão, a minha, olha Pouso Alegre ali, ó. Quando não é com uma técnica de evangelismo, não é com um evento, é quando todos nós de mão dada ajoelhar aqui, Senhor, nós queremos tanto ser o templo igual de Salomão, com a Shekinah, um tubo de fogo no meu peito. Pá! E aí, cara, do que for falado, eu estou no meio, porque eu tenho um espírito voluntário, eu amo o Senhor. Aí tem uma mulher ali querendo adulterar, você dá 2 tapas na cara, bora aqui. Sabe o que nos protege do pecado? Isso aqui é estranho, né, irmão? Mas ouça com o espírito. Você que já caiu no pecado várias vezes, sabe por que você caiu e vai cair de novo? Porque você não entendeu que contra o pecado você não luta, você está gastando força. Sabe como é que vence o pecado? Amando a Deus. É o amor que vence. Quem é casado aqui? Sabe o que te livra do adultério? Quem é homem de Deus, mulher de Deus, sabe o que eu estou falando aqui? Sabe o que te livra do adultério? Sabe por quê? Porque um dia a minha esposa e eu, a sua esposa e você vai ser veinho, barrigudinho. Uns já estão já. Uns caras ali. Eu não, tô coitadinho. A gente vai ficar velhinho, 2 lá de cabecinha branca, aquelas coiseiras, aquela coisa lá talvez já não vai ter mais. Vem que tem uns remédios aí, mas daqui a pouco não tem nem remédio. Aleluia. Sabe? O que vai ser do nosso casamento quando as alegrias e prazeres se forem? Sabe o que nos protege o casamento? Porque sempre haverá uma mulher mais bonita, sabia disso? Sempre haverá um homem mais bonito, isso é lógico, isso não é mentira. Fisicamente bonito. Mas você pode ser a fisicamente bonita, linda, maravilhosa. Mas eu amo a minha esposa. Eu a escolhi. Sempre vai ter uma mulher linda lá no seu trabalho, andando, a pombagira lá, as Jezabel estão por aí voando. Mas não adianta. Quando você está apaixonado, quem já teve apaixonado? Quem está apaixonado, mas aquele mel assim, sabe aquela coisa, cara? Eu me lembro quando eu estava namorando com a Renata lá em 1900 e deixa quieto lá atrás. Era legal, talvez se não tiver, mas ela morava do outro lado da cidade, cara. E eu lá em casa, fazendo minhas coisas. Às vezes ela ligava, era 11 horas da noite. Oi, toda atenção, oi, aconteceu alguma coisa? Precisa de algo? Ela falava assim, não sei, me sentindo estranha, dá para você vir aqui? Irmão, quando eu tinha carro, eu ia de carro, se fosse de moto, eu ia de moto. Se estivesse chovendo, como aconteceu comigo, eu subia na bicicleta, atravessava a cidade. O que foi, amor? Aconteceu? Cara, não, que isso? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria te ver. Eu nem com raiva não ficava. Hoje em dia, muitas vezes, eu estou na cozinha e ela está na sala. Traz um copo d'água a mim. Meu amor, te amo. Quantos está entendendo? Quantos aqui são gente como eu sou? Você tem que lutar contra isso, você sabe. Mas sabe aquele momento de paixão, que você está doidinho de paixão, assim, você... babando. É desse jeito. Pode passar a Miss Brasil na sua frente, você fala, sai daí.
A mulher fica... Quando vocês assistiram Chaves, lembra do Chaves, irmão? Pode falar aqui na igreja do Chaves? Lembra do Chaves? Tem um episódio que eles estão assistindo um desfile de moda em Acapulco, é ótimo. Tá lá o Madruga, o cara, né? Aí vem a dona Florinda assim, ó, com um negócio de biscoito, né? Vocês querem biscoito? Os caras só aqui, ó. Os seus olhos estão fitos na sua esposa e os olhos da esposa estão fitos no marido. Acabou. O segredo é o amor. Ah, mas você não está na Bíblia, não. O salmo conhecido como salmo de guerra e batalha é o Salmo 91. Sabe qual é o coração do Salmo 91? Abre aí. 14 eu acho, irmão. Irmão da Tênica. Ai, Jesus, me ajude. 14. Sabe qual que é o coração do Salmo 91, irmão? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, trovão, raio, aquela coisa que você gosta de ler. Para tudo isso funcionar, o coração está aqui, ó. Porque a mim se apegou com amor, eu te livrarei. Você vai clamar, você vai chamar o meu nome, e eu te socorrerei no dia da sua aflição. Por quê? Porque você se apegou a mim com amor. O amor é o poder maior, é o dom maior, é tudo maior. Ele é o escudo de tudo. Agora você está entendendo, irmão, toda a estratégia do maligno de entrar no templo, enfraquecer a sua fé, colocar comércio dentro da sua vida. Para de fazer troca com Deus. Deus falou, vai lá e faz. Não quero oferecer uma outra coisa como um contraponto. Então você pode entender? Porque senão a gente vai enfraquecendo a nossa ligação, não é enfraquecendo Deus, é enfraquecendo o meu relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo? Deus não enfraquece. Quando eu vou enfraquecendo, irmão, ou a iniquidade, o pecado vai tomando conta da minha vida. Todo mundo aqui sabe disso. E eu, de filho de Deus, vou me transformando em filho de perdição. E de filho de perdição, o templo sagrado de Deus agora é a habitação de um outro cara, que entrou, sentou e se faz passar por Deus, mas ele não é Deus. Esperando que o Espírito Santo seja totalmente retirado da sua vida, porque a única coisa que segura ele de dominar você totalmente é o Espírito que em você habita. Você está entendendo essa passagem? Existe uma guerra pelos templos, pelo templo, e a guerra desses dias é essa, irmãos. Essa. Então é revelado em nós o iníquo, com todo o poder, sinais e prodígio, engano daqueles que perecem. E aí sabe o que Deus faz porque a gente abandona Ele? Deus não faz isso porque Ele quer fazer, porque Deus não é mau e nem pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas como Ele vê em você e em mim abandono das coisas dEle, Ele manda para você o que você mesmo está pedindo, a operação do erro, para você começar a dar crédito à mentira. E aí, ó, esses são os dias que a igreja está vivendo hoje. Quais são os dias que você está vivendo? Isso aqui pode ser interpretado por alguém, nossa, que pregação legal ou que pregação lixo. Eu não estou aqui, não estou nem aí para isso. Eu cheguei aqui e Deus me deu essa palavra para você, porque ela é para mim também. Eu não estou aqui, não, estou doido, estou pau. Eu não quero que o templo que Deus fez seja invadido, prostituído, profanado e dominado por outra pessoa. O templo é de Deus. Quero remover os púlpitos do meu coração e quero colocar um altar no interior do templo, onde eu e você diariamente apresentamos sacrifício da nossa própria vida, sentimento e maneira de estar a todo dia. Porque Levítico 6 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você, sacerdote, todo dia pela manhã
removerá a cinza, colocará uma lenha nova, para que o fogo... Feche seus olhos. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, profeta, sou diretor da igreja, sei lá. Enquanto você se comportar como um religioso, larga esse negócio de título, embora aí. Larga esse negócio, que não existe título maior do que filho, e não existe lugar maior do que Sião. E é você e eu que estamos lá no Espírito. Quem vive no Espírito não disputa lugar, porque viver no Espírito é o maior lugar. Agora você está aqui, né, irmão? Essa palavra é contigo, porque ela é comigo. E talvez para alguns aqui, e eu creio que para todos, a nossa oração e entrega mais certa para um momento como esse, Jesus entra no templo, como o Senhor entrou naquele dia, e arrebenta com tudo que está dentro de mim que não é seu. Deus não usa nada que não é dele. Ah, eu sou pastor. Tem um monte de pastor caído nessa nação, que são mais parecidos com demônios do que pastores, mas tem um título. Larga isso. Ah, mas eu sou ministro. É ministro do quê? O templo está profanado. Ele precisa ser purificado. E só tem uma pessoa para fazer isso. É abrir o peitão assim, ó. Jesus, entra com o chicote e vai derrubando tudo. Se tem comércio dentro de mim, se tem troca dentro de mim, arranca. Se tem cambista, se tem facilitador, arranca. Se tem profanação, prostituição, pornografia, lixo, sexualidade, sensualidade, o que tem dentro de mim, arranca. Eu não quero ser um templo ocupado por demônios, com cara de anjos, porque o diabo agora não anda mais de preto com chifre na cabeça. Ele vestiu de luz. E o diabo, vosso adversário, a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, que ele se transformou em anjo de luz para enganar a gente. Não tem ninguém mais com chaça para dar para você não, irmão. Agora ele está vestido de sabedoria, ele está vestido de justiça própria, ele está vestido de orgulho, dos piores venenos que um ser humano pode. Ah, eu quero ser cheio do Espírito, quero ser batizado no Espírito, quero ser renovado. Ótimo. A sua oração e a minha, Senhor, entra hoje. Entra no templo que o Senhor construiu hoje, como o Senhor entrou em João capítulo 2, e quebra tudo, arranca tudo, limpa o altar, e traz de volta o seu fogo, porque templo é lugar de fogo. Mas aí depois os homens vão me dizer, irmão, por favor, não tente construir o que Jesus destruiu. Ah, eu vou ser amado por todo mundo. Por quê? Você já é amado por Deus. Você pode mudar a sua vida, e as pessoas passam a amar você, mas você nunca pode mudar a sua vida para que um Deus ame você. Um Deus ama você porque Ele é misericordioso. Não há nada que nós possamos fazer. Sabe? Se feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Se você está aqui dentro e o Santo Espírito do Senhor está dizendo a você aquilo que ele disse para Davi: tu é o homem, é você com quem eu estou falando. Você está diante não de um pregador, mas esquece de mim. Você pode esquecer da minha pregação e da minha cara, eu não estou nem aí, mas não se esqueça desse momento que Deus está dando a você, oferecendo a você, para entrar naquilo que é dele, somente dele, e limpar tudo. Você que entende isso, e é contigo, não vou nem falar, já está acontecendo. E venha
não com malamúria, não com chororô, não com nhenhenhê, mas fala: Deus, eu quero Jesus, a tua face de leão da tribo de Judá, o Deus violento contra o pecado, violento contra o mundo, violento contra o diabo, um Deus cujos olhos são chamas de fogo, um Deus cuja boca sai uma espada afiada. Eu quero ser santo como tu és santo, eu quero ser dedicado. Chega de ser templo de 2, templo de 3. Eu não sou templo de Salomão, eu não sou templo de Herodes, eu sou templo de Deus. Aleluia. Vamos lá, se você quer vir aqui, venha. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir. Toda a igreja, levante as suas mãos. Em mim. Toda a igreja, vamos adorar. O medo em mim. Se eu creio em ti. Vamos! Se eu creio em ti. Limpa o templo, Senhor. O Deus do sobrenatural. Santo! Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, transforma o meu coração. Sim, em nome de Jesus. Transforma Sim. o meu coração. É a hora da entrega da sua vida. O Deus que a morte já venceu, vivo está Arrependimento. dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, Aleluia! e em seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, e em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu
eu creio em ti. Vamos lá. O Deus do sobrenatural. Cante ao Senhor, igreja. Sim, eu o Deus do sobrenatural. Deixa eu dizer algo a você. A vida de cai e levanta não é a vida que Deus tem para você. Tem um ditado aí, uma turma falando, o cair do homem, levantar de Deus, torcendo a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo veio em nós habitar para que Cristo fosse reconhecido em nós. A vida de cai e levanta não combina com o novo pacto. Não combina com a palavra de Deus. Isso é mentira. Seja livre de toda a operação da mentira. Você é filho amado de Deus, templo de Deus, e foi criado para se colocar de pé, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Não há nenhum tipo de diversão ou coisa engraçada de achar que a graça de Deus é um dispositivo que nos permite cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Porque em capítulo 3 o apóstolo Paulo diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a viver. A verdadeira graça de Deus ensina. Ela é seu professor, ela é a sua professora. Ela vai te ensinar a ser homem, marido, pastor, cidadão, gente. E no meio do negócio de Deus, irmão, não tem essa bagunceira que a igreja tem vivido. É isso mesmo, Tito? Não, deixa a letra da música mesmo. Não precisa pôr não, Samu. Vocês que estão aqui na frente vieram se ajoelhar, e tantos outros que não vieram, a questão não é essa. Mas que você entenda, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que todo dia tem que ser essa oração: Senhor, entra, toma lugar, toma controle. Eu sou o templo dedicado ao Senhor, ao culto a Deus, à adoração a Deus. O incenso que vai subir são as minhas orações. Jamais eu vou deixar a operação da mentira, a apostasia tomar conta do meu coração. Esse culto está terminando. Alguém diz: o culto está acabando. Não. O culto não é um momento no domingo onde você vem. O culto é você. Você é o culto. Então o que é esse momento? É um momento de você ofertar aquilo que você é. Porque você não pode dar o que você não tem. Por isso muitos vêm às igrejas no domingo, mas eles não conseguem dar adoração, não conseguem dar oração, não consegue nada, e fica parado ali. Você está entendendo? Por favor, irmãos, estamos nos últimos dias. Não brinque de igreja evangélica. O que você é evangélico? Ah, que droga. Por quê? Porque eu vou naquela igreja, eu era daquela, agora vem nessa e vou naquela. Não. Eu sou um filho. Que religião que é sua? Eu sou filho. Onde que é filho? Oi, que religião é essa? Filho de Deus. Onde você congrega? Eu congrego ali em Pouso Alegre, mas a minha igreja, na verdade, não é ali em Pouso Alegre, é ao redor do mundo inteiro. Os filhos do meu pai, os meus irmãos estão no mundo inteiro. Eu vou aqui, eu vou em Portugal, eu vou na Europa, eu vou em qualquer lugar, e eu chego lá, eu encontro a minha família, eu encontro os meus irmãos. Eu venho aqui, estou em casa, vai lá em pizza, está em casa. Onde é a sua igreja? Em qualquer lugar onde estão os meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos por cada homem que está aqui. São homens, não são moleques, meninos. São homens e mulheres que se dobram diante do Senhor e reconhecem aquilo que está escrito na Escritura, que por amor de Ti somos entregues à morte todo dia.
E nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, nem as coisas desse tempo, nem as coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nem dor nenhuma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Ele, a Ele. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Vamos lá, adora Ele. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Você é o templo. Eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural.